Olá a todos! Sejam bem-vindos à parte de gramática da nossa lição de português. Então, vamos começar com os verbos irregulares, ok? Do presente do indicativo. Temos verbos em português que têm ligeiras irregularidades, ok? Temos, por exemplo, as irregularidades de alguns verbos que terminam em AR, como o verbo passear, que serve de exemplo para todos os verbos que terminam em EAR, ok? E esta irregularidade é devido a uma uniformização no momento na fonética, ok? No momento de falar. Então, nós temos passear. Eu passeio, tu passeias, ele, ela, você, o senhor ou a senhora passeia, nós passeamos e eles passeiam. Alguns exemplos, temos por exemplo, eu passeio pela praia todos os dias ou nós passeamos juntos ao fim de semana. Outros verbos que também são irregulares, ligeiramente irregulares em português e que terminam em AR, são os que terminam em IAR, como o verbo odiar. Seria eu odeio, tu odeias, ele odeia, nós odiamos e eles odeiam. Outros verbos seriam, por exemplo, o verbo incendiar. Algumas frases de exemplo. Eles odeiam filmes de terror. Ou eu odeio mentiras. Ora, um verbo em AR que é totalmente irregular é o verbo dar. Temos eu dou, tu dás, ele dá, nós damos e eles dão. Por exemplo, eu dou-te um abraço. Ou dou aulas todos os dias. Ou nós não damos prendas nos aniversários. Vamos então agora aos verbos irregulares em ER. E vamos tomar como exemplo o verbo esquecer, ok? E que serviria de exemplo para todos os verbos que terminam em ECER, como descer, como esquecer, este é o que já está, como nascer, aquecer. O que acontece é que a primeira pessoa do presente comunicativo tem que se escrever com C de cedilha, para que o som seja igual em todas as pessoas. Se não escrevemos com C de cedilha, e se deixamos o C mais O é có, o que significa que seria eu esqueco. Pondo o C de cedilha, fica eu esqueço. Tu esqueces, ele esquece, nós esquecemos e eles esquecem. Alguns exemplos, eu esqueço uma das coisas. Ou ela desce as escadas. Ou eles parecem boas pessoas. Outras irregularidades são, por exemplo, as que estão associadas aos verbos que terminam em ger, ok? Como proteger ou abranger. Acontece a mesma coisa que com os de CER, ok? A primeira pessoa muda para que tudo soe igual. Então, a primeira pessoa vamos escrevê-la com J. Eu protejo, tu proteges, ele protege, nós protegemos e eles protegem. Desta forma, soa tudo igual, ok? A conjugação, então. Ela protege os filhos porque são pequenos. Sempre fujo dos problemas. Ou eleges a roupa que usas no trabalho? Chegamos então aos verbos que são completamente irregulares das conjugações em ER. Vejamos o verbo ver. Vejo, vês, vê, vemos, vêem. O verbo ler, leio, lês, lê, lemos, leem. Fazer, faço, fazes, faz, fazemos, fazem. Dizer, digo, dizes, diz, dizemos, dizem. Trazer, trago,
trazes, traz, trazemos, trazem. O verbo saber, sei, sabes, sabe, sabemos, sabem. O verbo poder, posso, podes, pode, podemos, podem. O verbo querer, quero, queres, quer, queremos, querem. O verbo perder, perco, perdes, perde, perdemos, perdem. O verbo pôr, ponho, pões, põe, pomos, põem. E o verbo ter, tenho, tens, tem, temos, têm. Ok, passamos já para as últimas irregularidades em IR. Temos, por exemplo, as irregularidades do verbo sentir, que serviria de exemplo para todos os verbos que terminam em IR e têm um E na sílaba anterior, como sentir, mentir, despir, vestir. A primeira pessoa eu sinto. Depois tu sentes, ele sente, nós sentimos, eles sentem. Como podem ver, a única irregularidade é na primeira pessoa, que em vez de dizer sento, dizemos sinto. Então, eu sinto-me bem, ele mente demasiado, ou sempre visto um casaco com estas calças. Ok, agora as irregularidades em verbos como conseguir ou perseguir, ok? Como terminei em IR e tem um E na sílaba anterior, na primeira pessoa pomos um I. E temos que tirar o U para que todas as pessoas soem igual. Então eu consigo, tu consegues, ele consegue, nós conseguimos e eles conseguem. Alguns exemplos: eu não consigo andar de bicicleta, ela persegue os sonhos dela, nós conseguimos viajar este verão. Por último, destas irregularidades, digamos, temos verbos como fugir, ok? Ou rugir. Acontece a mesma coisa que com os verbos, com as semi-irregularidades anteriores, ok? Na primeira pessoa temos que transformar a G em J para que soe tudo igual, ok? Por uma questão de uniformização de som. Então temos eu fujo, tu foges, ele foge, nós fugimos e eles fogem, ok? Neste caso, a primeira pessoa do singular e do plural transformam o O em U, em irregularidade destes verbos específicos. Os ladrões fogem da polícia ou o rei da selva ruge para marcar território. Então, os verbos que são totalmente irregulares em ER e que temos que aprender de memória. Temos o verbo pedir. Eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos, eles pedem. O verbo ouvir temos duas formas, ok? Podemos dizer eu ouço ou eu ouço. Tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, eles ouvem. Dormir temos eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos e eles dormem. O verbo subir, eu subo, tu sobes, ele sobe, nós subimos e eles sobem. O verbo ir, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, eles vão. E o verbo vir, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, eles vêm. Algumas recomendações, algumas dicas para aprender os verbos irregulares, porque é sempre um problema. Temos que os aprender de memória, infelizmente, em qualquer língua.
Mas a sorte é que o presente dos verbos em português é bastante parecido com as formas galegas. Mas temos que ter atenção à ortografia, ok? Reparem nos verbos ver e vir. As irregularidades, como podemos ver nos quadros, estão quase sempre na primeira pessoa. Temos faço, trago, posso. Ocasionalmente tem irregularidades também na primeira pessoa do plural. Podemos estudar alguns verbos juntos, como fazer, dizer, trazer, ou ver e ler, porque as irregularidades são parecidas, ok? Ou o verbo vir e o verbo ter também, como podem ver nos quadros, são muito parecidos, ok? É um bom truque aprender os verbos juntos com base nas irregularidades. Ok, sempre as lições dos verbos são muito complicadas. Se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam de usar o foro, que para isso ele está, ok? Se tiverem alguma dúvida sobre a formação dos verbos irregulares, coloquem a pergunta, também assim os colegas podem ver as vossas dúvidas, ok? Então, vemo-nos na próxima lição.